Ela se erguia no topo da colina, observando a cidade como uma sentinela esquecida pelo tempo. A velha mansão. Os moradores a chamavam de casa abandonada. Ninguém ousava chegar perto, não mais. Era um lugar que inspirava medo e fascínio ao mesmo tempo. Ela já foi grandiosa, um lugar de festas e alegria. Agora era silenciosa. O eco das risadas e música havia desaparecido, substituído pelo som do vento uivando através das paredes vazias. As janelas estavam tapadas com tábuas, como olhos vazios que encaravam o mundo, olhos que pareciam guardar segredos e histórias não contadas. Alguns dizem que a casa é amaldiçoada, outros, assombrada. As lendas variavam, mas todas concordavam em uma coisa: a mansão não era um lugar comum. Seja qual for a verdade, a mansão guardava um segredo obscuro, um segredo sussurrado ao vento, um segredo que parecia se esconder nas sombras e nos cantos escuros. A casa era um monumento a uma era esquecida, uma era de opulência e decadência, agora perdida para sempre. Suas paredes, antes vibrantes, estavam agora desbotadas e rachadas. As cores que um dia brilharam com vida estavam agora apagadas, como memórias desvanecidas. Os portões de ferro ornamentados, enferrujados e cobertos por trepadeiras. Eles eram como guardiões silenciosos, testemunhas de um passado glorioso. O jardim, antes um festival de cores, era agora um emaranhado de ervas daninhas e espinhos. As flores que um dia desabrocharam em abundância estavam agora sufocadas pela vegetação selvagem. O ar ao redor da mansão era pesado, opressivo, como uma mortalha, escondendo uma verdade terrível. Uma sensação de tristeza e desespero pairava no ar. A mansão era uma cicatriz na paisagem, uma lembrança constante de um mistério não resolvido, um enigma que ninguém conseguia desvendar. Os moradores da cidade evitavam a mansão. Eles passavam correndo com os olhares desviados. Era como se temessem que a própria visão da casa pudesse trazer má sorte. As crianças eram avisadas para nunca chegarem perto. Os pais contavam histórias assustadoras para mantê-las afastadas. Histórias de ruídos estranhos e sombras em movimento as mantinham afastadas. Diziam que à noite, sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores vazios. Alguns sussurravam sobre uma figura branca que assombrava os andares superiores. Uma presença que parecia estar sempre à espreita. Uma mulher fantasmagórica em um vestido esvoaçante. Sua figura etérea era vista flutuando pelos corredores, como um espírito preso entre dois mundos. Eles diziam que ela estava procurando por algo que havia perdido. Algo precioso. Algo que ela nunca poderia encontrar. Uma busca eterna que a mantinha presa à mansão. Um ciclo sem fim de desespero e saudade. A mansão foi construída no final do século XIX. Era uma época de prosperidade para a região. Um rico empresário, Domingos Silva, a construiu para sua amada esposa, Isabela. A mansão era um símbolo do seu amor, um testamento do seu sucesso. Os Silva eram uma família importante. Eles davam festas suntuosas e bailes grandiosos. Sua casa era o coração da vida social da cidade. Domingos e Isabela eram conhecidos por sua gentileza e generosidade. Eles eram amados pelos cidadãos. Eles ajudavam os menos afortunados e contribuíam para o crescimento da cidade. Suas vidas eram um testamento do amor que sentiam um pelo outro e pela sua comunidade. Eles eram o casal de ouro, a inveja de todos que os conheciam. Mas a felicidade deles durou pouco. Isabela adoeceu e morreu. Domingos ficou inconsolável. Ele se fechou na mansão, perdido em sua dor. Ele vagava pelos corredores vazios, os ecos de risos e música agora uma lembrança distante. Ele nunca suportou se desfazer dos pertences de Isabela. Suas roupas ainda estavam penduradas no guarda-roupa. Seu livro favorito repousava na mesa de cabeceira. A mansão tornou-se um santuário para seu amor perdido, um mausoléu de memórias.
Anos se transformaram em décadas. A outrora vibrante mansão caiu em ruínas. Domingos tornou-se um recluso. Ele raramente era visto na cidade. Ele era uma sombra do que era antes. Consumido pela dor. Assombrado pelo passado. Então, um dia, Domingos desapareceu. Ele desapareceu sem deixar rastros. Nenhum bilhete, nenhuma despedida. Ele simplesmente se foi. Os moradores da cidade o procuraram. Eles vasculharam a mansão e a mata ao redor, mas não encontraram nenhum sinal dele. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar. Alguns diziam que ele finalmente havia se juntado à sua amada Isabela na vida após a morte. Outros sussurravam sobre crime. Teria ele sido assassinado? Teria ele tirado a própria vida? O mistério se aprofundou. A verdade permaneceu um enigma. A mansão foi deixada abandonada. Os únicos parentes vivos de Domingos não queriam saber do lugar. Guardava muitas lembranças dolorosas, muitas perguntas sem resposta. A mansão permaneceu silenciosa no topo da colina, uma lembrança constante da tragédia que se abateu sobre a família Silva. O mistério do desaparecimento de Domingos permaneceu sem solução. O desaparecimento de Domingos Silva causou ondas de choque na cidade. Tornou-se uma lenda local, uma história sussurrada em fogueiras. O mistério cativou a cidade. Detetives amadores e curiosos foram atraídos para a mansão abandonada. Eles vieram em busca de respostas, na esperança de descobrir a verdade por trás do desaparecimento de Domingos. Ao longo dos anos, muitos tentaram resolver o mistério. Eles vasculharam a mansão em busca de pistas. Eles estudaram documentos antigos na esperança de encontrar uma pista. Alguns até alegaram ter encontrado o fantasma de Domingos dentro das paredes em decomposição da mansão. Mas seus esforços foram inúteis. A mansão guardava seus segredos a 7 chaves. Ela se recusava a entregar seus mortos. Um grupo de investigadores paranormais passou uma noite na mansão. Eles esperavam contatar o espírito de Domingos. Eles alegaram ter experimentado fenômenos estranhos. Pontos frios, vozes desencarnadas e objetos se movendo sozinhos. Suas descobertas foram inconclusivas. Seriam essas ocorrências paranormais genuínas? Ou simplesmente os truques de uma imaginação fértil? O mistério se aprofundou. Com o passar dos anos, a casa parecia ficar ainda mais enigmática, envolvendo-se em um manto de teorias absurdas e especulações desenfreadas. Veja, não é um lugar comum. Alguns dizem que é um portal para outra dimensão, outros acreditam que foi palco de experimentos ultra-secretos. Apesar da passagem do tempo, o mistério da casa permanece sem solução, gravando-se profundamente nas memórias daqueles que um dia a chamaram de lar. Ainda penso naquela casa todos os dias. Houve coisas que aconteceram lá, coisas que simplesmente não podem ser explicadas pela lógica normal. Ao longo das décadas, a história da casa se tornou uma lenda local, um conto contado com uma mistura de medo e fascínio. Todos no bairro sabem disso. À noite, você pode ouvir coisas, sussurros, dizem eles, dos antigos moradores que ainda rondam o local. Os verdadeiros eventos que ocorreram naquela casa misteriosa intrigaram a muitos, levando a intermináveis perguntas e investigações. Analisamos todas as explicações possíveis, mas as peças simplesmente não se encaixam. É como se a própria casa estivesse guardando seus segredos. E nem me fale das anomalias nos dados. É como se as leis da física simplesmente se curvassem ao redor daquele lugar.